Pode começar. Bom dia, turma. Então, meu nome é Anne Cristine e eu vou apresentar junto com a Lara Tarasconi. A gente escolheu um artigo bem recente que foi publicado esse ano, 2021, sobre a avaliação da degradação de pasto nativo embasada em parâmetros de solo. Então, eu vou começar com a introdução. Tem bastante informação, mas vale muito a pena vocês prestarem atenção em cada informaçãozinha que tem no artigo. Então, no Nordeste brasileiro, a pecuária ela é a principal atividade. E o rebanho bovino, ovino, caprino, eles são soltos a pasto nativo e eles não têm nenhum controle da taxa de lotação. E nenhuma prática é usada para ajudar na degradação desse solo, dessas pastagens. Então, o semiárido alagoano, ele está inserido em uma área de risco de desertificação e a pecuária, ela é dominante lá. E mais antigamente era feito cultivo de algodão, feijão, milho, entre outros. E era, né, feito e faz uma exploração inadequada do solo. E o que isso leva? Leva à perda de fertilidade, de culturas, enfim, de pastagens, e isso é ruim, né? A gente não é bom, é ruim. Então, a pecuária, ela acelera esse processo de desertificação porque ocorre de modo extensivo. E quando tem a substituição de bovino por caprino, como fala, né, o artigo fala sobre isso, eles são animais mais rústicos e que fazem um pastejo seletivo. Então, sendo forrageiras arbustivas e rasteiras, enfim, e levam à extinção espécies importantes do bioma da Caatinga. E a consequência é a invasão de plantas indesejáveis, que são menos exigentes, né, do que as pastagens, e o pisoteio vai favorecer a compactação desses solos e a instalação de processos erosivos. Então, feito a análise qualitativa de pastagem nativa, no caso capim-milhã, no município de Cacimbinhas, a gente vai utilizar esses dados de fertilidade do solo. Então, foi utilizado o método do quadrado para mensurar, né, a cobertura vegetal e depois correlacionar essas informações sobre o uso do manejo na área ao longo do tempo. Então, esses resultados eles foram comparados e usados para avaliar o estadio de degradação da pastagem nativa. Oi? Acho que sim, né? Então, vou falar também um pouquinho sobre os materiais e os métodos utilizados. Então, a área de estudo foi... Não? Passou? Agora passou. Tá no município? Isso, beleza, então. Então, a área de estudo foi feita na mesorregião do Sertão de Alagoas, né, no município de Cacimbinhas, no sítio Gueravatá. E esse sítio ele possui uma área de 2,19 hectares de capim nativo milhã. Então, esse capim ele se desenvolve em neossolo litólico eutrófico de textura média e também moderada. Então, para identificar, eles coletaram exemplares da planta inteira para protocolo dos métodos de taxonomia e depois de coletado, essa planta foi arborizada. Daí, com isso, eles fizeram análises de comparação com herbários alagoanos e também herbários virtuais com essa planta, né? Então, as análises morfológicas foram feitas no laboratório de pesquisa em angiospermas da Caatinga e foi baseado nos indivíduos coletados na área de estudo durante a realização da pesquisa. Então, lá no município, a floresta subcaducifólica, então ela foi substituída, essa floresta, por pastagens e culturas de subsistência.
Então, o estágio, né, de degradação da pastagem, ele foi determinado pela metodologia de Spen e Galdron, e também, né, eles usaram aí parâmetros relacionados ao solo e à cobertura vegetal da pastagem. A quantificação, né, da cobertura vegetal, ela foi feita por 2 métodos, que eu vou falar um pouquinho mais deles nesse slide. Então, sobre o método do quadrado, que é aqui o ele foi usado para avaliar a cobertura vegetal, né? Então, foi feito 20 lançamentos aleatórios em zigue-zague dele. Eles tinham um tamanho de 1 metro por 1 metro. Então, foi andado em zigue-zague e jogado aleatoriamente ele. No mesmo local também foi feito leituras com o aparato construído para o método adaptado de Stokes. E dentro do quadrado, ele foi quantificado as áreas descobertas, plantas invasoras, produção de forrageira e presença de erosão. E também foi feito de forma aleatória isso para identificar também e quantificar os cupinzeiros que ali podiam existir e formigueiros e de volta a erosão. Então, para determinar, né, também a declividade do terreno, foi usado o nível de mangueira e foi feito também análises normais, né? Análises químicas e físicas da amostra de solo na Embrapa. Já o método de Stokes, também o que, né, o que ele é, né? Vou explicar um pouquinho dele. Então, foi atribuído, né, os seguintes valores, né? Ele já era diferente um pouco do Stokes. Eles atribuíram valores para a intensidade e o tipo de cobertura do solo, então, cada valor para cada tipo. O valor 0 era dado quando o solo era totalmente exposto, 1 quando o solo era totalmente coberto pela forrageira, 0,5 quando o solo ele era parcialmente coberto pela forrageira, 1,5 quando o solo era coberto pela forrageira e invasoras, 2 quando ele era totalmente coberto por invasoras e 2,5 quando ele era o solo, né, parcialmente coberto pelas invasoras. Então, basicamente, isso foi os materiais e os métodos. Então, agora eu vou falar um pouquinho do resultado da discussão. Pode passar. Então, os resultados que a gente vai comentar agora do local, ele tem todo um histórico por trás. Isso a gente teve dito no artigo, a gente leu bastante sobre a TL, falou um pouco agora. Essas informações, elas têm no artigo justamente porque foi feito todo um questionário sobre o local antes de realizar os métodos, né? Então, a gente tem como dado no questionário que em 1988 a área ela foi toda queimada e desmatada. E, em seguida, foi implementado ali um consórcio de feijão e milho e também foi colocado alguns animais. Aqui eu não cheguei a botar no slide, a gente não chegou a botar, mas pelo que eu me lembro foram 40 animais que foram jogados a pasto. E em seguida começou todo aquele manejo do solo, né? Eles começaram a fazer a utilização de tração animal com arado de abelha e depois começaram a utilizar tratores também. Porém, hoje ali, atualmente eles têm poucos animais, se eu não me engano, hoje tem só 4 animais na área e é retirado só alguns arbustos daquele local. Como resultado, a gente teve que... pode passar, Amy. Então, como resultado, a gente teve que a declividade era de 8% do local, justamente por ter uma compactação do solo por causa do manejo que foi feito nos anos anteriores, né? Desde ali do 1988, que foi o que eles tiveram no questionário. A gente teve também como valores de matéria seca, a gente teve como resultado muito baixo, né? Como a gente pode ver na imagem ali do cara, a gente tem bastante área descoberta no local. E também, outro resultado que a gente teve das análises que foram feitas, né, física e química, mostraram que o solo estava com uma fertilidade bem baixa
e com um pH bem baixo também, o que demonstra ser um solo ácido, né? Pode passar. Então, como a Ellen falou ali um pouco do método enquadrado, ele nos permitiu, em valores, em números, né, ver isso, essa deficiência nutricional por causa dessa acidez, tendo em vista que a cobertura vegetal a gente percebe que, pelos valores finais das tabelas ali que eu coloquei, as plantas invasoras, elas são predominantes, né? Eu botei, são 3 tabelas aqui, tem 3 tabelas. Uma, a dos resultados que a primeira é a tabela do método enquadrado, a segunda do Stoking, e a terceira que a gente vê a comparação dos 2 métodos, né? E a gente vê uma grande diferença nos resultados. Justamente, o artigo fala que talvez essa diferença se deu porque o método de Stoking, ele, como eu posso dizer, ele permite uma visualização muito reduzida para quantificar e qualificar aquela área de cobertura. Então, acaba que o método enquadrado, ele se tornou um pouco não, ele se tornou mais eficiente. Pode passar. Então, da conclusão, como a Ellen já falou no começo da apresentação, a economia no sertão alagoano, ele é fortemente ligada à agropecuária, né? E fazer essas identificações de níveis e das causas da degradação de pastagem expõe que essas gravidades do processo, que por muitas vezes, nessas condições que a gente tem ali do clima, pode acabar sendo irreversível. Todo o processo que aquele local, aquela área acabou passando. Pode passar o slide. Então, a gente acaba concluindo que a pastagem, ela apresenta um nível muito forte de degradação, com essa ausência, né, do manejo do solo, do animal e do pasto. A gente também teve como resultado que o método enquadrado, ele acabou sendo bem mais eficiente, né, nos mostrou resultados mais realistas, vendo, quando a gente compara até as fotos, e vê os resultados, a gente percebe que o método enquadrado ele está muito mais nos dando resultados melhores. A gente consegue ver que bate muito mais com a realidade os números com a imagem. Então, a gente acabou vendo também que o método utilizado para avaliar a cobertura vegetal ela acaba interferindo na identificação dos níveis de degradação. Então, acaba sendo melhor a gente avaliar a cobertura vegetal antes de fazer os métodos. Então, é sempre bom fazer uma pré-avaliação da cobertura vegetal para depois realizar os métodos, justamente para não comprometer o experimento ou justamente a análise dele da região que tu quer avaliar. Então, da minha parte, é isso. Muito obrigado e até a próxima.